partir das experiências vividas. Então, eu trago a perspectiva da relação saúde, doença e cuidado, um itinerário terapêutico que cada pessoa tem na sua jornada e que constitui, né, uma aprendizagem e vai constituir essa ecologia de si. A forma como uma pessoa lida com a saúde, com a doença, o cuidado, qual é a visão que a pessoa tem, como ela vai construindo a aprendizagem no seu itinerário. Então, é importante ressaltar em que contexto é escrito, é desenvolvido esse trabalho. Então, eu falo a partir de um momento dos ciclos de vida. O ciclo de vida que eu me encontro, quando eu começo a desenvolver esse trabalho, é um ciclo de vida de crise existencial, né? E eu observo que essa crise de dentro, uma crise de fora, uma crise que o planetária que a gente vive, né? Então, uma crise de consciência, uma crise financeira, é uma crise ecológica e tantos acontecimentos que a gente tem de sociais, a gente teve a PEC, a queima na Amazônia, em Salvador a gente teve o BRT, a construção, o Vale Encantado, que a gente quer a sua existência, fortalecimento. Então, avanços e desafios nas PICs. Eu vou falar que essa sigla que eu estou utilizando, PICs, para quem não conhece, chama Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né? Então, a pandemia que a gente está vivendo traz para a gente, eu vou explicar um pouquinho mais o que é a PIX lá na frente, traz para a gente a reflexão de onde esse crescimento, até onde esse crescimento está levando, né? As pessoas que estão buscando crescimento, né? Eu preciso considerar também no nosso encontro que a gente vai gravar, está gravando isso? Para avisar as pessoas que o encontro vai ser gravado. Massa. Então, para falar dessa jornada, considerando essa perspectiva dos ciclos, né, é que eu trago as estações, dessa compreensão da nossa vida que a gente vive enquanto ciclos, dos ciclos da natureza e dos ciclos de nossa natureza. E como é que a gente vivencia esses ciclos, essas relações na natureza, os seus 4 elementos, tudo isso na nossa própria constituição, no nosso próprio viver a vida. Então, para começo de conversa, eu estava trazendo esse contexto e chego na primavera. Aí trago essa imagem. A imagem. E o que essa imagem conta para a gente? Que história traz essa imagem? Essa imagem tem pessoas no mar, cruzando num barco. E que barco é esse? Então, nessa travessia da vida que nós vivemos, tem muitas pessoas que pegam na vida um barco e vai circulando o mundo e vai se aprofundando com esse barco, esse único barco, na vida. E há pessoas que vão transitando entre vários barcos. E a partir desses vários barcos que ela vai transitando, ela volta em cada um deles, ou algum deles ela não volta, ela deixa, e já vê quais são os caminhos, os barcos que ela vai visitando mais. Cada vez que ela revisita, ela vai se aprofundando mais, né? Então, perceber a sua caminhada, né? Se você segue um único barco, você vai buscando vários barcos. E na minha caminhada, eu transitei por vários barcos. E esses barcos falam desse caminho. Esse caminho que eu fiz é um caminho fenomenológico. E o que é esse caminho? O que é falar da fenomenologia? É um caminho que bota todo o conhecimento em questão. Então, assim, você tem as crenças, toda uma construção de vida e para questionar, é isso mesmo? Que visão é essa? Então, ele busca a essência do conhecimento. Então, como é que você se relaciona com o conhecimento a partir dessa perspectiva, a partir do momento que você coloca em questão todo o conhecimento, né? Então, a investigação, ela se dá no mundo vivido, aquilo que é experimentado no cotidiano. Então, para tudo isso, tem vários conceitos, né, e autores que falam, aqui no slide tem alguns,
todo esse trabalho, eu preciso explicar aqui, que ele é super... tem várias referências, né? Mas aqui que a gente quer pegar é essa compreensão, né? Que a gente está falando de um caminho de consciência, né? E essa consciência, a intuição, a percepção, a gente vai na relação com o sujeito que vai construindo, né? E a partir disso, a gente vai tendo uma claridade de presença, de abertura e de apreensão do mundo, das leituras de mundo, né? Então, essa é a visada que a gente vai caminhando. E nessa visada, para dar conta de todos os barcos que eu fui transitando, eu encontrei um caminho que me deu uma sustentação, que é a chamada alteração polilógica. Então, um caminho que me sustenta a saltar, né, em transdisciplinaridade nessa complexidade da vida, nessa complexidade de que a gente vive, e incluir, né? É muito importante isso, porque compreender essas relações de polaridades e incluir, não viver mais uma relação de antagonismo, e incluir isso, esse caminho me deu a sabedoria para incluir todos os barcos, todas as escolhas. E aí fui tecendo uma autoescritura do eu. O eu que Suzana já trouxe na nossa harmonização. Então, como fazer essa autoescritura de si? Então, é preciso ressaltar que esse é um caminho biográfico. E esse caminho, o que é um caminho biográfico dentro dessa perspectiva? Você tem o seu processo de observação, mas você tem um processo de autoescuta, como se você estivesse contando para você mesmo a sua própria história de vida. E a partir do momento que você vai contando essa história, você vai tendo outras visões da sua vida. Tem pessoas que veem a vida de uma perspectiva que não deu certo e tal, mas a partir do momento que ela revisita a sua história, ela começa a ver pontos de alegria, pontos de mudança, pontos que ela antes não via, porque estava centrada numa crença ou uma outra questão. Então, a importância do trabalho biográfico, dessas narrativas que são construídas, é um caminho que faz a gente integrar o nosso passado, para que a gente viva com mais liberdade o nosso presente e que a gente amadureça e se torne cada vez mais livre no nosso futuro. Então, é muito importante reconhecer a nossa história, olhar por ela e reconhecer a nossa caminhada que nos traz respostas, né? A gente vai nessa nossa caminhada. E um caminho que eu me encontrei de uma sabedoria foi a performance. Existem práticas de performance no laboratório de performance da UFBA, com a professora Ciane Fernandes. Eu encontrei esse caminho que me colocou de cabeça para baixo, que me revirou, que fez surgir à tona todas as histórias que antes de acontecer ou acontecidas, né? Então, esse caminho da performance me abre para uma criatividade dentro dessa relação de consciência, porque a gente está falando de um caminho de consciência. E aí, quando a gente vê, né, esses caminhos dessa abertura, é importante falar a primavera, né? A primavera falando nos ritmos de vida, né? A gente começa nesse caminho de expansão, com uma respiração, com uma inspiração que a gente vai se abrindo. E aí, quando chega no verão, é um momento de mais potência que a gente se abre nessa expansão. E essa foto fala justamente de um momento assim, que eu deixei livros de lado, deixei padrões que estava vivendo repetitivo e disse, estou me abrindo ao novo. Estou pegando aquele barco que vocês viram lá na frente, na primeira foto, e estou pegando ele, seguindo nesse mar de certeza, numa abertura de possibilidades que a vida oferece, mas tendo consciência do meu caminho, do meu propósito. E é nessa abertura que a gente vai para a jornada no verão. Entendendo, né, que integrando essas polaridades que traz essa outra imagem, eu fui caminhar com os meus próprios pés, os meus pés que estavam me levando nesse momento. E encontrando nessa imagem, reconhecendo em mim o colonizador e o colonizado, integrando esses dois nesse mar de descobrimento.
Então, eu vou nessa caminhada com as comunidades de prática. E nessas comunidades de prática, eu encontro o Dragon Dream, as ecovilas, a ODS, o Transiste, a comunicação não violenta e as hortas urbanas. Quando eu comecei nessa jornada, eu queria fazer um trabalho sobre as ecovilas, mas as condições que eu vivia no momento e as relações não me permitiu naquele momento fazer esse trabalho de viver, de querer morar, porque eu queria morar no ecovila, podia só pesquisar, mas eu queria morar no ecovila, me mudar. E aí eu falei assim, então eu vou fazer um movimento de trazer essa sabedoria da ecovila para minha casa. Como é que é viver assim, com essas aprendizagens dentro de casa, construindo esse caminho? E aí eu comecei a plantar dentro de casa e a fazer formações que me fizessem compreender esse processo de compostagem, que me fizesse compreender como eu posso cultivar essa minha natureza, né? Como a gente pode cultivar essa relação de aprendizagem onde a gente mora, no nosso lugar, onde a gente está, com os recursos que a gente tem. Então, essas comunidades de prática, o Dragon Dream, as ODS, elas chegam para mim e vêm para o meu trabalho por quê? Porque elas saltam desse antagonismo, elas integram, né, o convencional com a tradicional, os integrativos, os holísticos, elas integram saberes, e isso é um salto, porque era esse caminho que eu estava buscando, integrar saberes, né? Contemplando. E isso foi bacana porque eu pude vivenciar dentro e fora das universidades, em diversas perspectivas. Com a professora Maria Suzana, que está aqui, a gente teve a vivência, estagiei com ela, o Dragon Dream dentro da Universidade Federal da Bahia. Então, esse trabalho desenvolvendo e percebendo essa mudança e essa aprendizagem na educação. Então, como isso, essas práticas de aprendizagem, uma outra perspectiva que dentro dessas práticas de aprendizagem que eu trago são as PICs, as práticas integrativas que eu falei naquele momento. Eu vou falar de novo, são as práticas integrativas e complementares em saúde. A gente tem a nossa medicina ocidental contemporânea e, para que a gente não conhece, termos novo que assim é utilizado no Brasil chamado de PICs, são as medicinas dos outros países, de outras, né, sabedorias, que aqui no Brasil a gente trouxe como esse nome. Mas são medicinas que estão sustentadas no nosso Sistema Único de Saúde, reconhecidas e desenvolvidas, cada um ao mesmo tempo, tem ampliado esse movimento no Brasil, com as políticas estaduais, a política nacional. A gente tem 29 modalidades de medicina, práticas integrativas, recursos terapêuticos aprovados no Brasil. Então, nos seus sistemas médicos de saúde, você tem essa complementariedade, isso ganha espaço que antes era vivido numa informalidade entre os profissionais, mas com esse movimento no Sistema Único de Saúde, a partir de 2006, essa construção, as universidades, a pesquisa, isso vai validando um caminho sério, comprometido, que esses profissionais de saúde, profissionais de diversa educação, são multidisciplinares. Os profissionais que as rezadeiras, as benzedeiras fazem essas medicinas, esses atos de cura, de cuidado, que é isso que a gente está olhando na jornada interior. É essa sabedoria que a gente está buscando de aprendizagem. Qual é a aprendizagem que a gente está buscando? É saber viver num sistema de saúde. Sair desse movimento de polaridade, quando eu falei no início, justamente, e viver nesse equilíbrio, é um sistema de saúde, é um sistema de harmonização. Sair dessa questão de conflito, de dicotomia. Então, isso tem uma questão, né, de buscar um outro modo de vida. E com a pandemia, a gente está vendo isso. As pessoas estão buscando a vitalidade, buscando formas de cuidado que a gente pode desenvolver no nosso autocuidado e na nossa autoeducação e na nossa autorresponsabilidade. A homeopatia, a medicina antroposófica, a medicina chinesa e a medicina xamânica e não xamânica. Então, diversos caminhos. E eu comecei a observar isso em vários lugares, né? Então, essas práticas que eu trago
né, dos movimentos de educação gaiana, movimentos da grande virada, as práticas integrativas, elas são as raízes dessas práticas, dessa árvore que a gente está trazendo hoje nesse encontro. E elas se expandem pelas universidades, elas se expandem pelos movimentos sociais, elas se expandem pelo mundo, porque pela forma como ela age, como ela acolhe com relação ao olhar, a visada que ela tem, as diversas perspectivas de buscar esse caminho de aprendizagem com relação à nossa jornada interior. Aqui tem algumas fotos de alguns locais que eu vivenciei essa prática de pesquisa, de vivência, aqui com Denise Denigre, aqui na direita, acima, né? A gente tem uma prática de brechó ecossolidário, e ela desenvolveu durante anos esse atendimento no parque. Esse aqui é feito ao ar livre, era feito ao ar livre no parque, para as pessoas conhecerem. Era muito interessante que muitas pessoas nem conheciam, mas queriam se relacionar, se aproximar e conhecer essa perspectiva. Então, existem componentes na universidade que trabalham com isso, né? Racionalidades na UFBA, com a professora Ana Amélia, Ciane com poética holística. Existem congressos, Congrepix, Intercongrepix, que falam sobre isso para quem quiser conhecer mais. Existe um caminho de difusão do conhecimento dessas práticas. E já que a gente olhou para essa árvore e a gente olhou para essas raízes, então a gente vai olhar para esse caule agora. Para qual é a sabedoria que traz esse outono? Então a gente chegou com movimentos muito expansivos e a gente começa um movimento mais de contração agora. É o exalar. Algumas tradições de algumas medicinas, elas falam sobre uma transição entre o verão e o outono, que consideram o estio, né? A gente tem uma pausa dessas transições, mas a gente está indo direto para o outono, e esse outono olha para esses 4 elementos que integram essa relação natureza, ser humano, natureza, e a gente olha para essa sabedoria, né? Quais são as ideias que surgem nesse caminho, né? E a ecologia fala de quê? Então, a ecologia, ela surge para mim nesse trabalho de pesquisa a partir do laboratório de performance. Estou ali debruçada, deitada, e de repente tem esse guarda-chuva verde no centro. Então, a ecologia, eu começo ali, fico ali um longo tempo na performance deitada, e de repente esse guarda-chuva começa a me relacionar com ele. Quando eu começo a me relacionar com ele, e aí durante todo esse encontro, essa vivência, eu estabeleço a relação com esse guarda-chuva. Então, esse guarda-chuva, para mim, ele representa a ecologia. E ele representa a ecologia não é porque ele é um guarda-chuva verde, é porque ele me faz sair de uma trajetória, de uma jornada de vida, de tantos adoecimentos, e me faz ter uma outra visada, me faz despertar, me reconectar com a vida, e me leva nessa uma relação de cuidado, de autorresponsabilidade e de mudança. Então, essa ecologia tem um sentido de mudança na minha vida, me transformou, me reconectou com a vida. Mas eu falo de muitas ecologias. E eu comecei a pesquisar a existência de várias ecologias existentes, né, de comunidades, evolutiva, aplicada e tal. Mas dessa diversidade e multiplicidade de ecologia, compreendendo essa ecologia como a ecologia das relações, né? Compreendendo esses sistemas de relações, eu chego a uma relação da né? Uma triética e uma triestética, que é a emergências, né? Ambiental, mental e social. E é nessas 3 perspectivas desse guarda-chuva, ele é como um rizoma, né, com essas raízes, mantendo essa visada, né, dessas raízes que são sustentadas por um único caule, que é a ecologia, né? Então, trago uma perspectiva bem rizomática. E, a partir disso, eu vou navegando nessa compreensão da ecologia ambiental, mental e social.
A ecologia ambiental me traz, e eu dialogo também com a ecologia profunda nessa perspectiva, e os saberes que tantas pessoas que dialogam na ecologia tinham divisadas desses acontecimentos que nós estamos vivendo hoje. Só que eles já estavam falando há muitos anos anteriores desses acontecimentos. Então, essa compreensão que eu trago, e assim, gente, tem muitos autores, né? É um trabalho de doutorado, só para vocês compreenderem, que eu vou abordando cada perspectiva que eu estou trazendo aqui, né? Tanto ambiental, da mental, da social, né? E trazendo essa questão da mental, da subjetividade, da singularidade, da relação com o corpo, né? Então, cada perspectiva é bastante aprofundada no trabalho. E esse inverno, que é essa interiorização maior ainda, que a gente vai para dentro da gente, a gente olha mais ainda para a gente. E esse momento de pandemia nos faz olhar bastante para esse inverno, né? Esse momento em que a gente cai para dentro, o silêncio, a interiorização, esse recolhimento mais ainda, mais recolhido que o outono, né? E aí compreender esse movimento cíclico que estou trazendo aqui, é perceber que essas estações ocorrem em diversos momentos da nossa vida. E perceber esses movimentos de contração e de expansão e contração na nossa jornada é uma chamada da ecologia de si. Então, é um caminho de volta para casa, é um caminho próprio, apropriado de cura, reconexão, de conexão com essa natureza cósmica que nós somos. Né? É um caminho criativo de existir, resistir, né? Jornada de cura. Mas ela é uma jornada de cada um. A gente tem elementos para cada um olhar para a sua jornada. Eu vou trazer a minha jornada como um exemplo, mas as questões, eu convido a vocês para olharem para as suas jornadas enquanto eu vou trazendo essas questões, apesar da minha estar de pano de fundo como exemplo, certo? Então, é um movimento também de celebração da vida. Então, eu convido a vocês a partir dessas duas perguntas, que é o nosso encontro de hoje, né? Então, eu vou começar pela segunda pergunta e depois vou para a primeira, para continuar essa conversa, né? Então, olhando para o seu caminhar, como o seu caminhar aconteceu, né? Como aconteceu o seu processo de transição até o momento de agora? E como a sua caminhada tem lhe ajudado a viver agora essa transição? Essa é a primeira pergunta que é a segunda aqui que eu vou dialogar. Então, Frederico Le Boyer, ele fala assim, a vida, ela começa antes do nascimento. Então, nessa visada que a gente vem de uma eternidade e que a gente encontra, como a meditação que Suzana trouxe, a gente tem essa conexão do céu, que a gente chega dessa eternidade à Terra, né? Então, a vida começa antes do nascimento. E com o nascimento é muito importante a gente perceber, né? O local onde a gente nasceu, a data que a gente nasceu, a hora, refletir a vida intrauterina, refletir, né, nossa chegada ao mundo. Então, ela começa antes da gente nascer, né? Ela tem a nossa gestação, tem um encontro de nossas famílias que fizeram esse nascimento acontecer. A vida de nossos pais andaram para frente e se renovaram, e nós chegamos a esse mundo. Eu nasci em Manaus, sou manauara, estou aqui na Bahia, Salvador, mas é desse lugar que eu falo. Né? A importância, sou 2 de março, sou pisciana, minha mãe, meu pai, minha irmã e eu, a minha família. Então, a gente nasce, a gente tem uma ancestralidade, a gente tem um local que nos ancora. E com o laboratório de performance e com a maternidade, que eu sou mãe, eu vivenciei essas compreensões dos nossos primeiros passos, os primeiros passos de vida, a importância dessa descoberta e uma comunicação que a gente faz com o corpo, com as nossas pernas. Observem as crianças como elas se comunicam tanto com as pernas, né? É uma comunicação com o corpo. E assim, você faz um movimento interno tão grande para dar um único passo, um único movimento externo nascer. Tem uma evolução interna
para a externa. Então, essa observação do nascimento, da vida, desse caminhar que a gente está trazendo, esse navegar passo a passo. Nesse estudo dos ciclos, a antroposofia também traz a importância da primeira memória, né? E olha essa memória que vocês viram lá no início, na primavera. A minha primeira memória foi uma memória que eu estava em uma balsa, no carro, com meus pais atravessando, e uma memória que se gravou, porque eu tive medo naquele momento. E chovia, era noite. Só que a gente estava atravessando e eu fui relaxando e o medo foi passando. Eu fui continuando na travessia e aí eu fui vendo outras visadas e conquistando uma confiança. Então, eu falo da primavera e dos barcos, e a história dos barcos, e ela vem como uma história da primeira memória. Essa questão de olhar a relação com os pais. Então, você tem uma relação consigo, com o seu universo, né? Relação consigo, com os outros, né? Sua relação familiar, como você encontra possibilidades, como se dê o relacionamento de afeto, de carinho, de cuidado com seus pais, né? Meus pais, eu tenho um profundo exemplo de entrega, de possibilidades. Meu pai vivia viajando, então esse aqui é um cartão postal, era uma forma que ele encontrava de se comunicar com a gente. Então, as pessoas encontram possibilidades e sabedorias outras. É um caminho que a gente aprende nossos valores, nossa casa, nossa morada interior, né? Então, a gente vai descobrir nesse caminho quais são os valores que a gente vai, né, dentro dessa primeira infância, essa solidariedade que a gente vai vivendo. Então, assim, essa jornada de vida faz a gente olhar o quê? Nosso processo de alfabetização, nossas matérias preferidas, nosso ingresso na escola, como se deram todas essas relações, né? Eu trago alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, quando eu fiz o Dragon Dream, eu trouxe me veio a memória da primeira vez que eu tive uma relação com o dinheiro. Eu tive um sonho, e a importância dos sonhos na minha vida é muito grande, porque ele sempre traz essa revelação. E aí eu sonhei com uma cobra, uma serpente que está aqui. Mas esses momentos vividos, né, como é a sua relação com a escola, a relação com uma família, a relação, né, com as aprendizagens que você vai tendo com a sua relação com os outros. Como é que se dá essa relação com os outros? Né? Porque a criança e a infância ela está voltada muito para si, né? Mas esse relação consigo mesmo, né? A árvore é boa, o universo é bom, mas a gente tem que ver também como é que se constrói essas relações com os outros, né? E vem a puberdade também, que a gente olha os momentos de crises que a gente passa e os momentos de construção daquilo que a gente vai trazendo da nossa jornada de aprendizagem. Né? O momento como a gente lida com as mudanças, se ainda já nesse momento da puberdade, já há alguma visão que aparece ou surge de profissionalização, como a gente dá com esses conflitos, com a mudança do corpo, e como é que a gente dá também com esse caminho que a gente já vai criando, né? Lá para 18 anos e meio, a gente já vai observando dentro de um nódulo lunar se algum acontecimento especial, né, teve na sua vida. Tem alguns marcos dentro da biografia, dentro da antroposofia atrás, né, de mudança, de momentos especiais que acontecem. E para mim, o marco de mudança foi em 1999, quando eu comecei a vivenciar o meu processo de escolha de profissão, de atuação, né? Que eu comecei com o movimento de yoga e entrei para as práticas integrativas. Então, esse ano eu estou celebrando 21 anos nessa jornada. E esse foi um marco para mim. Então, as experiências que vão guiando e norteando a nossa profissão, a experiência que eu coloquei lá na infância de solidariedade espontânea, que eu aprendi com meus pais, que atuavam na comunidade, com sopa, com isso, com doação e tal, isso eu fui trazendo na minha vida. E de lá para cá, o voluntariado permaneceu até hoje, guiou por conta dessa base familiar que me sustentou
e norteou meu caminho. Mas eu fui traçando o meu próprio caminho, e as práticas integrativas são um caminho próprio, né? E outros caminhos, como a arte, o teatro. Tive uma experiência bacana quando eu saí de casa, nessa fase da puberdade, né? Tem uma rebeldia muito forte presente. E eu saí de casa porque eu queria saber como era sair de casa. E às vezes eu ligava para cada pessoa em um tempo para saber como era viver cada dia, sem saber onde ia dormir ou o que comer. Então, me abri totalmente para o novo. Isso foi uma abertura no tempo para mim. E com o momento eu fui me conciliando dentro dessas práticas. Em 2013 eu já dava curso de Shantala, fazia curso de meditação e fui ao longo do tempo convidando com isso. Mas veio primaveras e eu vivi momentos de dúvidas, é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Muitas pessoas me questionavam, né? Naquele momento não era tão conhecida e consolidada como é hoje. Então, é que hoje ainda tem muitos desafios, ainda tem muitos desconhecimentos, mas lá atrás era menos ainda. E eu mudei algumas rotas, né? E eu fui indo para outros caminhos. Fui fazer faculdade e assumi a representação estudantil do início ao fim da faculdade. Mas dentro da própria faculdade já conheci a pedagogia Waldorf, que me levou de volta para esse caminho. Então, assim, quando é nosso caminho, ele vai surgindo sempre as possibilidades. Se a gente está atento, a gente vai nesse mergulho do coração que chama, né? E a questão da ecologia ambiental foi trazendo isso, né? Eu fui para essa perspectiva, só que eu fui para a área empresarial, né? E fui tendo outras aprendizagens. Até o mestrado, eu fiz uma proposta de autoavaliação das organizações, de um modelo em que elas pudessem ver suas práticas, voltado muito para a participação, né? De como elas reconheceram a sustentabilidade de si, né? De forma autoavaliativa. Então, no período de 2010 a 2012, em Salvador, teve o Gaia e teve também, né, o Cidades em Transição. Essa que está na foto à direita, Denise Noronha, ela mobilizou com o grupo do Ecobairro esse movimento aqui em Salvador. Eu estava no encontro, conheci o 7º Fórum Ambiental, e aí eu conheci a May, que está na foto à esquerda, e ela estava tocando seu tambor, né? E meu coração tocou com muita alegria nesse encontro, de conhecer esses saberes, aquelas práticas que eu trouxe lá no início. Mas outros movimentos da vida, eu não fui por esse caminho naquele momento. E aí fui voltando para o trabalho, empresas, organizações, ONGs, projetos socioambientais. Então, assim, esse momento de visada que a gente está falando é de construção desse caminho profissional, né? Existem dúvidas, né? Caminhos do que a gente vai seguir como profissão, do que a gente vai construir na carreira. E existem caminhos que a gente vai trilhando, né? Enfim, esse foi um momento muito marcante na minha vida, porque existem as dores, os lutos que a gente vive. Um momento que minha avó faleceu e um momento que eu entrei em profunda depressão. E eu aprendi bastante sobre isso. E essa profunda depressão que eu entrei, eu me permiti, quando eu conheci uma pessoa, né, que é o meu atual esposo, a cair no sentido de entregar a minha confiança profunda. Eu disse, agora eu posso viver essa dor e olhar para mim. E durante anos, né, eu saí de um trabalho, minha avó faleceu, durante anos eu vivi uma depressão muito profunda, né? Quando eu fui para o Dagon Dream, ele falava, né, de olhar essa dor, a escuta dessa dor, a escuta da terra. E aí a dor e adoecimento, um chamado para uma aprendizagem, novas aprendizagens, a refletir o caminho. E aí eu fui seguindo, eu conheci o Brechó Ecosolidário em Salvador, em 2012. E aí encontrei essa sabedoria outra, que é uma sabedoria ecológica, uma sabedoria de fazer junto, de aprender junto, e me encantou, porque integrando ecologia e saúde, muitos saberes foram construídos de forma autogestionária. Aqui à direita, no canto superior, está a Eliana, a Denise e eu, estávamos falando sobre transição. A gente já conhecia nessa época, já estava trabalhando com essa perspectiva nesse movimento. Então, tinha moeda solidária,
muitos saberes construídos conjuntamente. Então, essa força, novamente, da ecologia, das práticas integrativas entraram na vida. E assim, e com isso, né, eu fiz a formação, conheci, né, o movimento da transição no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e fui conhecendo esse movimento e fui trazendo para a minha realidade, para a minha casa, mudando, meu marido mudou, fui trazendo para a minha vizinhança, dentro do meu próprio condomínio, fortalecendo a horta do condomínio que a gente tem aqui, a gente tem uma horta urbana comunitária, e a gente criou com essa rede que foi se fortalecendo de amigos e pessoas que a gente foi encontrando, que já estava na ação, essa rede do Bem Viver em Buí. Em Buí é o bairro que eu moro, de pessoas que estão vivendo esse movimento de transformação interior e exterior, né? Que ela é dentro e fora. E essa construção a gente tem feito junto. E assim, esse trazendo a performance, né? Esse foi um movimento de pensar, de viver. Quando eu vivi, eu não sabia que essa de azul que está junto performando, ela representava a morte, né? Então, a minha relação com a morte, eu vou dançando e me aproximando muito perto dela, e eu nem sabia que ela era a morte. E a morte é criatividade, como elas, hoje para mim eu vejo elas tão juntas, né? E como essa criatividade, essa morte, vários momentos da minha vida de morte e quase morte, né? Então, isso se revelou na performance. Esse foi o meu primeiro filho, né? Essa questão de na jornada, de a gente se tornar homem, da gente se tornar mulher, é uma outra profunda aprendizagem que chega também essa sabedoria, né? Como é que a gente se torna homem? Como é que a gente se torna mulher? Então, essa foi minha primeira gestação, né? E eu tive um aborto espontâneo. E antes de saber que tive um aborto, eu sonhei. E no momento eu sonhei e tive uma sensação. E eu acordei e disse, eu quero fazer um exame. E aí eu descobri que eu tinha abortado. Mas essa sabedoria me chegou nos sonhos. E a importância, a gente passa um terço das nossas vidas sonhando. A importância dos sonhos novamente revelando sabedoria na nossa caminhada. E essa é a minha segunda gestação. E essa sabedoria de tornar-se mulher, a maternidade, essas transformações que a gente passa com o corpo, tornar-se mulher e tornar-se homem também, porque meu marido vivenciou e vivencia todos os dias. Essa é uma sabedoria do casal e da criança que chega também, da gente se tornar uma família, uma sabedoria de todos, da família. Então, essa sabedoria de mudança, de compreender o corpo, de escutar de cada agir, né? E esse momento foi que a minha vida, assim como a de meus pais lá no início na frente, foi a minha vida que andou para frente. A minha vida se renovou. O meu filho, um ano antes de pensar em estar grávida, eu sonhei com ele. Eu carregava nem sabia, eu carregava um menino nos braços e ele me disse assim: eu sou seu filho e o meu nome é Pedro. E hoje eu tenho um Pedro. Ele é meu filho. E para dizer que é Pedro mesmo, eu tive 22 dias de internação e no dia o médico disse para mim, ele vai nascer hoje. E era dia de São Pedro. Então, assim, a sabedoria de ser mãe, de ser mulher, isso me transformou. Isso é uma revolução na minha vida, na amamentação, os sentidos. E escutar, tem muitos ancestrais, amigos, que vão lhe trazer a sabedoria de viver cada momento. Mas a maternidade é, como eu disse, profunda, porque você vai encontrar o seu caminho, e principalmente na relação com ele, que vai encontrar juntas essa sabedoria de viver a cada dia, a cada olhar, a cada relação. Então, assim, eu fui voltando, né, dessa maternidade, que eu também fico muito na interiorização, me relacionando com o contexto também, com os parques, voltando a levar meditação, e com relação à cidade, que eu estou falando uma relação comigo, com a família, com a cidade, e como isso se relaciona dentro dessa ecologia, né? Mantendo essa perspectiva. E aí a gente trouxe, com o movimento da rede Bem Viver em Buí, o núcleo de práticas integradas, a gente trouxe cidades em transição para Salvador, e foi uma maravilha.
vivenciar mais ainda e fortalecer essa rede, essa sabedoria e esse movimento de fazer a transição juntos, né? Todos estão fazendo a sua jornada e todos querem viver o melhor de si, a luz, a estrela, a harmonia, esse amor que a gente quer acessar e a gente pode aprender juntos, né? E é muito mais gostoso quando a gente aprende juntos. Então, aqui é o momento que eu faço a primeira pergunta lá, que no caso eu estou respondendo a segunda, né? Como é que esse conhecimento a gente traz para esse contexto que a gente está vivendo na pandemia? Então, logo quando a pandemia chegou, foi um inverno de recolhimento profundo, um silêncio, um navegar nas incertezas, todo mundo se recolheu para dentro. E, de repente, ninguém sabia o que era, o que ia fazer, e todo mundo foi experimentando um passo a cada dia, no relacionar com esse desconhecido, né? Então, também, a gente entrou num estado de interiorização de ver aquilo que nos é essencial. E estamos nos autoconfronto com a vida, porque muitas pessoas tiveram, né, que mudança de trabalho, tinham pessoas que ajudaram e não passaram a não ter mais, e que tomar a vida nas próprias mãos. Então, foi uma profunda mudança e é para todos nós, a todos os dias. E perceber essa interdependência, que desse acontecimento e como todos nós temos, isso foi profundo. E entrar nesse movimento de autocuidado, esse movimento de cuidado e buscar essa sabedoria. E a criatividade se revelou. Né? Teve momentos na pandemia que, por exemplo, eu nunca tinha visto aqui onde eu moro uma pipa. E muitas pessoas começaram a soltar pipa. Um dia, de repente, eu estou em casa e aí eu ouço uma Ave Maria linda, né, num sax, e aí eu vejo um vizinho lá embaixo tocando. Então, as pessoas começam a encontrar uma sabedoria outra de se relacionar, de ver a beleza, né, e encontrar possibilidades. Mas, para mim também, foi um momento de olhar para minha mochila, né? Quando eu recolhi mais e mais e mais e ver o que estava pesado, né? Parar e cuidar de mim. Dizer, eu vou cuidar de mim, né? O que eu preciso cuidar da minha saúde, da minha vitalidade, da minha família, e comecei a fazer vários movimentos. O que me chocou é a questão do luto, né? Porque a gente tem uma questão muito sagrada com os nossos ritos, a despedida. Às vezes não são nem as palavras, mas o olhar, o abraço, ficar em silêncio em conjunto. E, de repente, a gente não vive mais isso. Então, assim, é um luto coletivo profundo que nos atravessa. E é um luto virtual, um luto à distância, né? Como é que a gente está, né, trazendo isso e se relacionando com isso? Como a gente está ressignificando, porque o luto precisa ser ressignificado, como a gente está trabalhando com essa questão. E aí eu vou falar dessa mochila mais lá na frente. Então, a partir disso, trazendo como exemplo que eu estou no meio das minhas próprias vidas, ou seja, o que é a pergunta, né? Como essa sabedoria de vida desse caminho me trouxe para essa pandemia? Então, eu comecei a praticar Lian Kun, que era uma nova aprendizagem, porque eu queria trabalhar minha vitalidade. E isso fez o quê? Meu filho começou a praticar comigo, de 2 anos, e meu marido também, estava todo mundo fazendo junto, né? E aí, de repente, a gente tinha uma jornada com um núcleo de práticas que a gente buscou nessa virtualidade dialogar com as pessoas. E o mais importante foi ouvir como é que as pessoas estão vivendo esse momento, né? Você fazer essa questão, gente, do 21 dias é a coisa mais assim que tem ajudado nesse processo de mudança que eu estou vendo nesse momento. Então, eu fiz 21 dias de yoga, fiz reiki xamânico, fiz 21 dias de reiki xamânico, 21 dias de suco vivo, e isso me ajudou a fortalecer nos meus hábitos, na minha rotina, essas perspectivas, não só para mim, como para meu filho, para o meu marido, que acompanharam. Eles não entraram no início, mas com a mudança eles foram acompanhando. Ver meu filho tomar suco vivo e falar, gostoso! Isso é muito presente. Né? E uma coisa, né? Desde 99 eu era ovo-lacto-vegetariana e agora estou em transição para o veganismo. Então, eu fui ganhando força com essas práticas no meu processo de mudança. E, principalmente, me descentralizando.
que é a questão da mochila. Eu percebi em alguns momentos a minha coluna queimando, o meu corpo me dizendo, você está com muita coisa nas costas. E eu comecei a me descentralizar, ver o que é essencial, e fechando ciclos, e focando e me aprofundando. Então, com a rede de transição em Salvador, hoje a gente está na intenção e já planejando um movimento de 21 dias de transição. E aí a gente está trazendo aqui para a Rede Brasil também, para a gente criar junto, olhar para isso, porque o que a gente quer é apoiar as pessoas a viver as suas jornadas de transição. E construir junto, porque todo mundo tem a sabedoria de sua jornada. Né? E uma coisa que... Aí, a partir dessa aprendizagem, eu desenvolvi, Priscila, conjunto com o núcleo, esse processo do meditar e amanhecer, que começou no dia 25 de maio e está aqui aberto até hoje para 21 de setembro, né, do inverno à primavera, o meditar e amanhecer, que acontece todas as segundas-feiras, 8 horas da manhã. Aqui é uma foto fazendo a alimentação do suco vivo. Então, eu quero dizer, né, que eu botei lá em cima no título a poesia, né, da vida, né, que a gente vive. Então, agradecimentos, a presença, o tempo, a vinda, a escuta, a atenção, os compartilhamentos, os diálogos, os afetos, a existência, os cuidados, os saberes, os apoios, os acontecimentos nos encontros. E no respiro eu expando imensamente, profundamente, meu agradecimento. Como posso dizer, meu agradecimento profundamente, imensamente, expando e no respiro. Ou posso dizer, os cuidados, saberes, de forma fractal, de qualquer lugar, eu posso começar a ler e dizer que eu agradeço profundamente. Muita gratidão. Essa é a jornada que estou trazendo, compartilhando. Para quem quiser conhecer a rede de transição, tem alguns contatos aí, do Bem Viver, do Hortamai, de todas as nossas redes que a gente se articula, que eu faço parte, que estou dispondo aqui. Então, deixa eu ver se eu entro aqui. A gente tem esse momento, né, que a gente vai trazer com isso. Quem quiser trazer alguma fala antes, ou a gente vai direto para a roda, é isso. Vamos abrir para reflexões e vamos para... Porque, na verdade, Pri, somos... Você quer fazer 2 grupos? Então, a gente pode sentir a gente nessa abertura, né? Então, a gente está construindo isso aqui agora, ótimo. A gente pode abrir, que você falou, para reflexões, e conforme essas reflexões, a gente sente com o grupo se dá para avançar com as perguntas aqui, ou divide em 2 grupos, né? Isso. O que vocês Então, tá. preferem? Eu acho que a gente pode ficar aqui mesmo, né? Somos 7. Também acho. Até para não ficar de fora da conversa. Então, maravilha. Então, acho que esse momento eu agradeço a escuta de todos, e esse é um momento de diálogo que a gente abre para com o que foi trazido, o que suscita em cada um, e que cada um quer trazer e partilhar. Quem gostaria de conversar, de começar?
Eu posso começar. Ah, tá Vai bom. Dê, vai lá. Primeiro, queria agradecer, muito legal essa sua abordagem, Priscila, a ecologia como algo muito além do ambiental, né? Tanto social, você trazendo toda a riqueza das suas vivências, desde a intimidade até a vivência mais acadêmica. Eu achei muito legal e eu estou inspirada a fazer algo bem semelhante. Entendendo a ecologia dos sistemas que a gente tem, né, em casa. Eu queria muito mesmo fazer algo parecido com o que você tinha dito, de ter saído de casa, só para ver como é que é. E eu queria muito vivenciar em casas diferentes para ver como funciona a ecologia das casas das pessoas, como poderia instalar conceitos, vivências, ferramentas para a casa dessa pessoa ficar uma ecovila, como você falou. Eu fiquei muito inspirada, assim, Ai, eu fiquei com vontade de fazer isso. Muito. Que legal. Que bom, fico feliz, muito bacana que você traz. Pode ir, Isa. É muito, muito lindo esse mergulho na história da gente, né? Eu acho que esse tempo de pandemia, ele trouxe muitas oportunidades para todo mundo. Com todas essas dores, que a gente está vivendo muitas dores, né? Falar que não estamos, falar que está tudo bem, eu estou fazendo jogo online, estou fazendo curso online e achar que, né, que a gente não está super quebrado por dentro. Eu não compro essa história. Tanto que até hoje não colou a história de que minha vida está toda acontecendo normalmente online. Eu sinto eu sinto um grande isolamento, mesmo com todas as lives, mesmo com todo, né? É um cala a boca, fica em casa tão forte, olha para si tão forte, que mesmo com tudo que a gente está fazendo e promovendo, eu não consigo fazer uma conexão tão grande com o mundo exterior, tamanho o chamado mundo interior está me fazendo, né? É uma grande lição essa pandemia. Agora, percebi e que sou muito mais forte hoje devido ao movimento da transição. E se eu estou até agora forte, foi tudo que o movimento me trouxe esse tempo todo. Primeiro, de antecipação de que, né, vivemos uma convergência de múltiplas crises. A gente fala disso, né? Desde 2009, a gente vem batalhando, falando sobre as múltiplas crises que a gente estava se encaminhando. E a importância da gente se preparar, mais do que ser pego de surpresa, da gente se preparar para momentos de total falta de resiliência. E eu olhando hoje para o meu dia a dia, eu vejo quanto o movimento me trouxe força, resiliência, conexão local. Então, se hoje o orgânico chega na minha casa, é graças à ecofeira que a gente construiu na região. Se hoje a gente consegue fazer a troca de saberes online, é graças ao grupo de transição que eu tenho aqui na região. Se hoje eu estou ganhando a minha vida vendendo o meu kombucha, que eu não parei um minuto sequer, foi graças à percepção da importância de virar uma produtora e de localizar a minha maneira de ganhar dinheiro. Então, eu sinto que
que a transição me deu uma força gigante. E eu só estou aqui olhando para vocês agora, eu acho, por isso. Senão, talvez eu tivesse muito mais quebrada e talvez muito mais deprimida. Então, vou passar a bola. Ah, tá. Deus, Isabela, assim eu falei. Eu escutei com muita atenção toda a sua história, sua trajetória. Me chamou muito a atenção a forma como você trouxe a sua biografia e aquele barquinho lá no início, dando o início da fagulha para chegar a uma margem, e na realidade você chegou a várias margens, né? Porque você desbravou, você viajou, você passou por uma série de eventos que foi te dando um corpo, uma robustez muito grande, né? E muito bonita a sua história, muito bonita a sua trajetória. Eu fico imaginando aqui, sempre quando a gente lê um livro, uma biografia, eu não comecei ainda a ler, mas tem uma biografia muito interessante, que é de uma monja budista, não sei se você já ouviu falar, que ela foi discípula do Russell, que é a Edith Stein. Ela se baseia na fenomenologia, que é onde você também vai se calçar dos seus ensinamentos. E o que eu queria, assim, o que me chamou a atenção, já que a gente está falando de dor, né, trazendo esse lugar, esses lutos que a gente tem vivido cotidianamente, é que é só mesmo a gente se revisitando, e o revisitar, cada um tem uma forma de transcender, seja lendo, seja meditando, seja andando na floresta, junto das árvores, cada um tem uma forma, uma fórmula própria, e não tem como para a gente suportar esse mundo angustiante que é, porque se a gente fizer um paralelo assim, olha, quando a gente fala de que esse revisitar não é maratonando Netflix, o se revisitar não é comprando compulsivamente, o se revisitar não é estando na internet online o tempo todo plugado, não é. O se revisitar é se revisitar em cima das suas angústias, das suas dores, do que o cotidiano traz, porque é angustiante, né? Então, mas cada um tem uma forma, né? E uma fórmula. Mas muito interessante, eu gostei, me deu a sensação de que eu estava lendo um livro, uma biografia, literalmente, eu estava passando as páginas e eu vi que em cada etapa se chegava a uma margem, e isso é muito bom, é muito esperançoso, porque tem uma margem, e uma margem ressignificada, né? Então, muito obrigada pela partilha, eu vou honrar o que eu ouvi aqui hoje. Gratidão, muita gratidão. Oi, eu tinha ouvido um pouco o Pri esses dias. Eu estava dizendo assim, achei muito interessante, algo intenso, né? É algo intenso a gente ver a vida da gente, que ao longo do tempo, né? São muitos eventos, muita coisa, a gente vê essa vida condensada em alguns minutos, né? Então é muito intenso e muito rica a forma, né? Eu também gostei muito dessa imagem do barco, né? E os barcos que você vai pegando e como isso vai interferindo, né? na sua vida, esse olhar, né? De a gente poder ver os barcos e a interferência dos barcos e como é que a gente sai, né? Que margem é essa que você falou? Então, eu achei, e foi muito interessante perceber as convergências, né? Você vai ouvindo a história do outro, você também vai vendo, né, algumas coisas da sua própria história, né? Do seu próprio ser, como somos, né?
lugares que passamos, barcos que tomamos, né, em tempos diferenciados, e como isso interfere. E aproveitando assim essa parte da transição, nesses dois níveis, né, a gente tem uma transição interna, que é um longo processo de transição, se eu for pensar, né, na minha vida, mais especificamente de forma mais consciente, desde o final da década de 80 para cá, né? Então a gente vê, são várias, né? A gente vive várias transições e essa ecologia interior é muito legal, esse mosaico, né? É uma espécie de um mosaico mesmo. E essa transição também, como é que a gente vive essa transição interior e, ao mesmo tempo, que é um processo de reconexão muito profunda, né? Com a gente mesmo e, portanto, com a natureza, com o self, né? O eu maior, com Deus, reconexão com a vida, né? E isso também vai transformando a gente. Quando a gente vive isso internamente, que foi por onde eu comecei, quando a gente tem a oportunidade, no meu caso foi ensinando essa área, né, e vivendo o brechó ecossolidário e a parte de economia solidária e tal, tudo isso, foi como isso vai empurrando a gente para uma mudança externa, isso de viver no aqui e agora, essa transição externa, que a gente tanto sonha, né? Essa reconexão com Gaia é como se a gente fosse levado a ser natureza e o nosso cotidiano, seja na relação com a alimentação, com os produtos de limpeza, seja na relação com os outros seres da natureza, com tudo na vida, né? Com a simplificação da... Vai acontecendo, porque a gente é Gaia, a gente é esse espírito livre da Terra que vai levando a gente na transformação. E quando a gente se envolve em coletivos, como ela falou, que primam por isso, só potencializa, né? Só potencializa. Então, toda essa história, Pri, sua também me inspirou em rever alguns aspectos, essa questão do adoecimento, saúde, adoecimento, né? Esse longo processo de reconexão com a vida, como é que se põe, como é importante a gente trazer esse fio, né? Fazer essa síntese. Eu acho que é algo bem traz uma inspiração no seu trabalho e sua vida, né? Graças. Gratidão. Bom, vamos lá. Primeiro não conheço a todas, então prazer enorme estar junto. Conheço mais a Isa. Mas nada é ao acaso, né? Então, assim, que os masculinos desse mundo possam estar mais presentes nesses ambientes, honrando a beleza desses femininos que estão nos mostrando há muito tempo e não dando os ouvidos, né, o caminho. Então, aos pouquinhos vamos chegando nesses ambientes também. Então, primeiro eu queria agradecer, assim, como eu comecei falando que nada é ao acaso, eu deixo por fim, porque a Isa me conhece, eu falo mais do que a Isa, então vocês imaginam como eu falo, né? Então, fiz questão de ficar por último, porque senão eu tinha uma grande chance de atrapalhar toda a conexão de todos vocês. E eu tive uma sensação assim muito linda enquanto a Priscila ia falando, porque basicamente eu fiz um processo completamente diferente, mas muito similar. E a última fala não sei seu nome, vou te chamar de Maria, né? Não sei se é esse o nome que você chama, quem acabou de falar. Eu senti exatamente esse movimento, ou seja, de formas diferentes, a Mãe Terra mandando a gente revisitar a nossa vida, né? Eu fiz de uma forma diferente. Eu comecei no final do ano passado, eu fui revisitar toda a minha história, conversando com meus tios, tias e tudo mais. E eu terminei bem no meio da pandemia com uma descrição de qual é a história da minha família inteira. Mas contada sem personagens, como se fossem quais são os desafios, quais são as jornadas que esse ramo de consciências viveram e que nos trouxeram, né? Então, como
tão belamente você foi trazendo, esse papel de revisitar é o que nós estamos sendo chamados a esse crescimento que não é um crescimento exterior, mas o crescimento interior, né? Então, assim, esse olhar dessas jornadas que a gente projetou o crescimento para um consumo externo, que na medida que a gente olha para a nossa jornada e vê as lições, a gente começa a trazer para o interno. E eu acho que você fez isso tão lindamente que despertou um pouquinho. E eu sinto realmente esse convite para um olhar interior amoroso, cada um da sua forma, né? Como a Cris bem colocou, né? Então, assim, cada um, a gente desapegando de controle e manipulação de forma de como fazer, mas criando um conjunto, né? Um coletivo que caminha livremente e que essas formas vão se ajudando e se tocando e se convidando à medida dos encontros, não necessariamente com os dogmas e regras das formas como a gente e processos e métodos da forma como o cognitivo, que é o masculino, né, nos ajudou, nos serviu até então. Então essa maneira tão fluida que você foi trazendo, assim, tinha tanta sabedoria na forma como você foi colocando cada uma das questões, que eu acho que foi tocando cada um de nós de alguma forma, e eu me senti muito representado, assim, eu senti muito a vontade de que isso fosse esse último papelzinho que você colocou lá naquela lista enorme de coisas que você já fez esse ano. Eu falei, Jesus, essa mulher já fez tudo isso. 21 de tudo isso, gente. Eu falei, nossa. E eu falei assim, bom, uma vontade muito grande de co-construir. Eu acho que isso que você está propondo e trazendo tocou. E agora falando do Rafael, né? Tô aqui junto, comentei já com a Isa, né? Então, assim, ela me manda o convite essa semana, eu vim aqui para São Paulo essa semana, estou em Floripa, estou construindo justo uma rede com o propósito de suportar, principalmente a partir da psicopedagogia, né, vamos chamar assim, mais livre, né, essas pessoas que estão dispostas a fazer isso, porque todos nós estamos doídos e precisando, né? Então, a grande verdade é que nós estamos numa realidade que já está há 7 meses, né? Eu, particularmente, não tenho ilusão aí de que esse negócio de vacina vai resolver no curtíssimo prazo, então a gente está falando de até meio do ano que vem, no mínimo, e com situações super complexas para serem trabalhadas, como educação infantil, que não sabe o que se faz, né? Como todas essas práticas pequenas de coisas que a gente pode fazer de ecologia no nosso dia a dia, que podem amenizar e trazer essa sensação de leveza que foi ouvir você para mais pessoas. Então, essa sensação de como que a gente traz o primeiro interior da transição e que depois a gente possa, na medida do que for permitido, né, a gente for se juntando, isso proliferar lá na primavera, como tu falou, né? Então, assim, essa é a minha contribuição. Estou aqui honrando também toda a tua trajetória linda e quem sabe a gente possa se somar. Vontade de ficar batendo papo contigo por muitas horas. Viu só? Isso foi só um pequeno comentário, tá? Poderia ficar umas 2 horas aqui falando. Ai, que alegria esse encontro. Muita gratidão. Eu tenho uma pergunta também para te fazer, já que você, enfim, como é que você encontra o teu espaço de transcendência? Como é que se dá para você a sua transcendência? Como é que você lida? Enfim, como é que dá o teu espaço de transcendência? Eu me fiz clara? Ou eu... O que você quer dizer com espaço de transcendência, na sua visada?
como é que você lida com o seu processo de se conectar com o divino, como você achar? Como é que você lida com a sua conexão no dia a dia, né? Sem estar viajando, sem estar nesses movimentos, nesse espaço agora de pandêmico, um contexto pandêmico, um contexto de confinamento. Como é que você lida, transita com o teu contato de transcendência? Vamos lá. Em cada ação, né? Por exemplo, eu vim para esse encontro. Eu rezo, eu peço sabedoria para que a gente aprenda em conjunto e para o que precisa ser revelado chegue para todos nós. Por exemplo, eu tenho uma profunda conexão de transcendência quando eu vou para a horta. Então lá eu canto e surgem canções que chegam para mim. E são essas canções que, como eu comecei agora o encontro, é o divino que vai falando por nós, que nos toca, né? Com tamanha beleza que a gente vai exalando. Então, abrir e escutar o coração. Essa segunda eu fiz uma meditação que ela chegou. Eu fui para a horta, desci, ela chegou naquele momento. E eu deixo essa sabedoria nos atravessar e falar, né? Então, muitas vezes sou atravessada por não saber o que fazer. Aí eu paro, respiro, observo, vejo se no ambiente, nas pessoas, essa sabedoria está chegando, né? E se não é o momento, digo que mais um instante. Eu não sei fazer aquilo, depois eu resolvo, mas eu trago depois a questão. Acho que é por esse caminho, né? Se desviar, nem sempre é assim, às vezes a gente desvia a atenção e depois a gente, pega e se percebe, né? Mas é muito nesse movimento, né? Essa semana, uma pessoa aí falando da pandemia, já que vocês já trouxeram isso hoje, né? Uma pessoa me mandou mensagem: a minha vontade é de morrer. E muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Teve uma pessoa que essa semana ligou para mim e falou assim: meu pai faleceu na pandemia, reza por mim. E se tem uma coisa que todo mundo sabe fazer é rezar, conectar com o seu coração e falar com essa força divina que há em todos nós. E muitas pessoas estão rezando, porque é para esse momento de transição coletiva, é uma sabedoria que chega para a gente. Fala com o seu coração, fala com o mundo com o seu coração. E você se conecta e tudo vai fluindo. Então, é nesse caminho. Gratidão. Eu queria aproveitar essa fala, eu achei tão bonito, que eu tive uma experiência com uma outra pessoa, assim, é tão lindo como você vê essas pessoas que conseguiram constituir essa habilidade. Eu juro que um dia, se eu tiver 10%, eu fico feliz comigo. Essa habilidade de trazer, de deixar o cognitivo, né? Então, assim, eu falei um pouquinho do feminino, e é isso que eu sinto no meu coração, assim, essa habilidade de trazer o cognitivo como acessório, né? E trazer o que não quer dizer que ele é desnecessário, ele serve ao que a gente sente equilibradamente no nosso coração, que é um pouco disso que você traz, de ouvir, né, mas não só preso numa técnica, numa meditação, numa forma, né, Cris, como tu colocou, ou seja, como isso é livre, né, e é tão bonito você trazer uma música quando tu foi lá fazer a tua horta, né, então eu acho a importância da gente, eu sinto isso, sabe, a importância da gente trazer isso de volta para a percepção das pessoas, que isso é possível, e é possível fazê-lo de uma forma não necessariamente dogmática, não necessariamente a partir de uma forma que não fale com
com o que é o Rafael no agora, que pode ser daqui a pouco outra coisa, que para a Cris vai ser um pouco diferente, para a Isa vai ser ligeiramente diferente. Então, como a gente suportar esse processo das pessoas cada vez mais se permitirem a sua oração, a sua vibração, e isso juntos, né? Porque é bonito fazer isso, mas é bonito também conversar sobre isso. É bonito essa troca, é bonito estar num grupo onde as pessoas não estão ali apenas transmitindo conhecimento cognitivo e estão de coração aberto contando uma história de vida que passam por questões super complexas, que tocam espaços de outras pessoas que podem ser abertos e curados através de várias das ferramentas e técnicas que você mesmo comentou, Pri. Então, assim, eu sinto um espaço para a transição, como você colocou, dessa ecologia interior, como se fosse o fundamental do agora, né? Assim, isso é o fundamental do agora para que essa outra ecologia, isso tudo que você já fez aí nesse seu espaço que você está, que a Isa está colhendo os frutos, né, de uma guerreira que teve que passar o facão em vários dos caminhos para poder que não estavam preparados, né, para poder colher um pouco disso agora, mas que tem muita gente chegando e que não fez isso ainda, e está nesse espaço que a Isa falou, de dor e sem suporte algum, né? Então, assim, eu sinto muito essa jornada, essa linda jornada que tu teve, como que a gente pode aproveitar, canalizar, multiplicar. Eu sou dessa turma aqui. E já era uma jornada minha, então a Isa sabe disso, né? Então, assim, já era uma jornada de como a gente pode potencializar isso, nada é por acaso. Quando eu vi ainda que era uma partilha de Salvador, meu pai é baiano, então sou 50% baiano. Então, tô aqui acolhido, Porque, Rafa, só para, eu não sei se vocês concordam, a Priscila, que já é uma, né, profunda estudiosa, porque a morte, ela chega para você de duas formas, no meu entendimento. Ou chega através de uma notícia real, ou chega através de uma dor. Dor, eu falo dor de alma, tá? Dor é quando você é rejeitado, dor é quando você é negado, ou quando você não tem um pai, não tem irmão. Aí é o mundo psicológico, que a gente pode descrever aqui milhões de coisas, a Priscila sabe melhor do que eu isso. Então, uma vez que essa morte, ou essa semi-morte, vou chamar assim, né, chega a você, ali você pode começar a ter, sim, uma experiência de transcendência, porque a dor te leva a isso. E o que a gente tem vivido cotidianamente, não tem como não se solidarizar, porque nós somos privilegiados, nós estamos aqui discutindo as nossas dores, os nossos processos. Quando a gente vai para a rua, eu tenho um chamado, um apelo muito grande com os vulneráveis. E eu estipulo, eu vou levar 10, 12 quentinhas, não é o suficiente, mas eu não deixo de fazer. Mas eu chego e é muito pouco para um contingente de pessoas que estão na rua. Lá é o local, lá é real. Então, o que a gente vive aqui, nós somos a first class, né? Mas ok, mas o que eu quero concluir é que esse processo da gente começar a se conectar com o divino, ele vem muito em cima das nossas angústias, das nossas dores, das nossas elaborações. Fácil não é, né? Fácil não é, um dia de cada vez, né? Há um autor, eu não vou lembrar o nome dele, ele fala muito em pseudo-transcendência, porque talvez a pseudo-transcendência seja isso, o maratonar o Netflix, você é pseudo, né? E o que a Priscila faz quando chega numa horta, que é lindo isso, né? Realmente se conectar com a nossa essência, com a mãe mesmo,
Mas eu tenho muita curiosidade, né? Como as pessoas acessam, que são das diversas formas, que não tem certo, não tem errado, mas o quanto é importante esse conhece-te a ti mesmo, profundamente, o conhece-te a ti mesmo, você saber que o que a Isabela me falou não bateu bem, sabe? Pô, ela me falou um negócio aqui que eu não gostei, e aí eu vou me revisitar, e aí eu vou ver que o que ela me falou tem muito de mim, porque nós somos um, né? Nós estamos implicados, imiscuídos, mas daqui que você leve um tempo processando, que esse nariz da Isabela não me convence. Pô, ela é petulante, sabia? Bate de frente comigo. E aí a gente vai se revisitando, se revisitando. E é muito bom isso, porque a gente vai desenvolvendo a nossa humanidade, vai se transformando em ser humano. Outro dia eu vi um desenho que cada coisa que ele fazia de errado, ele ia se humanizando. Ele ia deixando de ser Deus para ser humano, sabe? É uma coisa muito doida isso, né? Porque é humano, né? É humano, a gente não somos perfeitos. E acho também que se a gente quiser, se nós quisermos sermos mais infelizes ou infelizes, eu acho que tem uma rota, é a gente querer ficar sozinho, não querer compartilhar. É porque não é querer lidar com as imperfeições mesmo, né? Enquanto coletividade. Então, esse é um segredo, que é a rota da colisão, o segredo da solidão, é você não dividir, é você se colocar nesse lugar mesmo de que você é tão perfeito, mas tão perfeito que você não consegue lidar com humanos, você não consegue se colocar no lugar do Rafael, no lugar da Maria, no lugar da Priscila, você não consegue. Porque você tem um padrão do que é bom, do que é perfeito, que você não consegue lidar com isso. Então, é um barato essa vida, não é? Porque ela te coloca toda hora em teste. Ela, legal, você está achando que você está no estágio de ser humanidade, legal, né? Aí vem, toma isso aqui para você experimentar essa dor aqui. E aí você vai lá no buraco, porque é um buraco sem fim, mas é legal, é bom, é bom. Eu queria integrar também, né, o que foi dito, agradecendo, e dizer, né, quando tem um outro caminho que é o que eu coloco na tese, que é a questão da poesia, né? Então, você fala da transcendência. Por exemplo, quando a Amazônia pegou fogo, né? Eu entrei num estado de angústia tão grande e eu queria fazer tanto alguma coisa, e aquilo começou a evoluir em mim, uma evolução, gritar. E como gritar ao mundo essa dor. E aí nasceu um poema. E aí eu partilhei para o mundo, porque era uma forma de chamar, de acordar, de junto falar dessa dor, né? Que nos atravessa, as dores que nos atravessam. E eu me sinto tão grata de estar aqui. Oi? Tem alguém aí que começou a falar? Foi, alguém falou, desculpe. Está sendo muito rico, sabe, essa partilha? Uau! Uma simplicidade e profundidade incrível. Eu queria trazer um ponto que a gente tem falado, né, dessa questão das dores, da transcendência das dores, né, e você ir além. Maria, seu som ficou muito baixo. Tá bom, eu vou chegar mais perto. Tem algo que eu acho que é interessante a gente refletir, que eu venho, assim, sendo instigada internamente a isso, né? E pensando, nós somos um, na verdade? Sim, sim. A Terra, na Terra, a gente tem uma película, inclusive, do ponto de vista da nossa
vamos supor assim, do campo energético, que algum, né, você pode chamar do campo astral, do campo, né, do mental, etc, etc. Então, quando a gente lida com a poesia, né, a dor, né, transformando uma poesia, lida com isso que a gente vê no outro e a gente vai ver na gente, e a gente sai do estado de comisseração, né, da gente ficar lá mergulhado, 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 e a gente é como e a gente permite soltar, aprender a soltar, deixar aí algumas coisas para que esse novo emerja e novas ideias, porque a gente tem muitas crenças, gente. A gente tem uma crença, essa crença de que a gente cresce, evolui Uhum. no nosso inconsciente pessoal, consciente e inconsciente. Uhum. Então, imagine o equilíbrio dessa natureza. O seu som, Maria, seu som está alternando. Eu acho que é o fone. É? Agora melhorou. Melhorou. Então, Você estava essa falando. natureza é como se a gente precisasse inscrever. Como se fossem processos novos. Isso de cantar na horta, cantar em relação ao trabalho, isso de repente abrir um sorriso, quando a gente pode dizer, como é que eu posso sorrir se está todo mundo chorando? Mas para o equilíbrio Sim. é necessário, gente, Sim. a gente sorrir também. Verdade. Não só para... E a gente, ao trazer novas sinapses, nova forma de perceber as coisas e de ser, Uhum. e de fazer essa rede cristalina da Terra, do planeta e da humanidade, novos códigos, e a gente vai acessando novos códigos. Então, esse cuidado assim com isso que a gente está ajudando a inscrever, cuidando das nossas dores, nessa perspectiva de que ela é pessoal e coletiva ao mesmo tempo, Uhum. ultrapassar, sabe, o nosso olhar sobre a morte, Uhum. nosso olhar sobre a alegria, né? Nosso olhar sobre tudo. E Maria? Né? Nem sempre a gente precisa fazer nada, mas você Uhum. ali bem internamente, de repente uma gargalhada. Uhum. Você sabe que eu acho que só a arte vai salvar a gente, viu, Maria? E a arte. E a arte de todas as maneiras, né? Cura, sim. Do canto da Pri, da poesia, eu acho, no fundo, eu cada vez mais acho que o ser humano ele só vem para a arte, para a criatividade e para a arte. E eu acho que a gente vivia tempos onde tudo estava fora e nada estava Uhum. Uhum. Poucas pessoas cantavam, poucas pessoas pintavam, as pessoas cada vez mais deixando as coisas para fora, né? Então, você saía para se divertir, não existia diversão dentro, que é a diversão de você estar em casa sozinho, pega lá uma caneta na porta do seu armário. Acho que estava tudo muito fora. E aí essa pandemia traz tudo muito para dentro. E aí tanta gente em conflito, tanta gente na dor, porque você tem que voltar a achar arte dentro de você. E o que a gente está discutindo aqui também é assim, qual o gabarito que cada um tem, né? Como é que gabarito cada um tem para trafegar em cima das suas questões? Que não tem gabarito, tem um gabarito pessoal, né? Tem e uma das coisas assim que pelo menos tem funcionado, vou abrir meu coração para vocês. Eu tenho alguns truques, né? Eu brinco, eu chamo de truques. Então assim, eu estou num coletivo, né, ou de trabalho, então eu gosto muito de fotografia, então eu sempre pergunto, posso tirar uma foto? Então depois eu uso parte do meu tempo do criativo, que é o meu truque que me dá também transcendência, eu vou lá, eu monto uma fotinho, eu crio um storytelling para mim. Então,
esse é um caminho, né? Aí eu tenho outro truque aqui na minha casa. Então, a minha mãe, ela tem 90 anos, então eu sempre falo para ela, e aí, qual é o cardápio? Aí eu pego um papel lá de sulfite, escrevo lá, cardápio, boto lá na parede, aquilo grandão. Ela fala que você tá maluca? Eu falo, não tô maluca não, porque a gente precisa criar e deixar essa casa de uma certa forma. Então, são meus truques, ou cada um tem seus truques, né? Seja de presentear alguém com uma ligação e não com uma mensagem. Então, isso tem nutrido bastante, porque evoca a sua criatividade, né? Você sair do mais do mesmo, porque, né? Então, é desafiador, mas é uma viagem. O bicho está aí, eu chamo o Covid de bicho, está solto, e há uma controvérsia, porque estamos falando de mutações, estamos falando, né, de só o ano que vem, e eu já estou pensando nas estratégias também, né, para a gente aproveitar essa jornada no seu gabarito da melhor forma. Queridos, temos 4 minutos. É verdade. A nossa Tão roda. gostoso. Muito bom. Tem bico. O Rafael está de bico. Encontros. Eu acho Inusitado foi hoje para mim. Inusitado. né? Talvez a expectativa fosse diferente. Inusitado, mas muito bom, tá? Muito bom. Já fiz o meu check-out. Isso, então vamos para o check-out. Quem quer continuar? Pri? Eu me sinto abençoada. Está em reprise aqui, eu vou tirar do computador. Tudo como aconteceu. E aprendi muito com o que vocês, cada fala é um presente. Eu quero deixar claro, né, essa arte que cura, né, a performance, a poesia, né, a música. Deixar que os momentos de mais alegria na minha vida, quando eu lembro, tem a dança. Então, eu quero trazer também a dança. E dizer que é muito bom aprender com vocês. Muito obrigada. Eu estou aqui numa interiorização, numa energia. Foi um encontro muito energizante. Então, assim, estou sentindo isso no corpo. E isso é valioso. Muita gratidão. O próximo a se despedir é... Eu não vou despedir para ver se fica mais tempo. Eu queria falar, porque eu precisei... Peço desculpas de ter que me ausentar, mas gratidão enorme por esse encontro, toda essa partilha, e aprendi muito. Estou num momento muito de olhar para dentro, e foi muito, muito inspiradora toda a sua trajetória, Priscila, e tudo que eu estou ouvindo aqui com vocês. E gratidão enorme. Estou saindo muito mais leve, muito mais tranquila, mais inspirada e esperançosa. Acho que eu passo o check-out para alguém? Quem se sentir à vontade, então, para falar? Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse lugar, né? Nesse espaço-tempo aí e nesse momento, com essa fala, com essa boa provocação de Priscila e com essa qualidade de conversa com vocês. Foi muito bom. E gostei muito do que Cris trouxe, eu acho, uma partilha sobre os nossos truques,
ou a criatividade, como ela está fluindo, o que, que a gente está fazendo, como é que está sendo, a gente está sendo tecido, né? Como é que eu acho que é bem isso, como é que a vida está nos tecendo e a gente está co-criando junto aí. Nós somos vida, né? Nós somos natureza, nós somos humana, natureza. Como é que a vida está se fazendo através de nós, nessa transformação, nessa transcendência, e a transcendência também nesses aspectos de dor, entendeu? De desafios, né? A arte, como é que isso está acontecendo com a gente? Eu acho que é um bom papo, É um uma bom boa passo. troca. É verdade. Verdade. Bom, eu deixo o meu arroba a esse grupo totalmente integrado, de feminilidades totalmente espontâneas e complementares, né? Então, assim, não teve uma fala que ficou sem estar permeada, combinando com a fala que chegou antes. Então, me sinto muito energizado, como disse a Pri, saio potencializado a olhar de forma artística e trazendo cada vez mais truques, Gris. Vamos compartilhar nossos Vamos sim. truques. Fiquem à Vamos vontade. É compartilhar nosso. nossos truques Bando e, de truque. e vamos e também vamos vibrar, orar, né, e trazer essa nossa capacidade, cada um na tua forma, do teu jeito, de manter essa energia dentro desse ambiente que a gente sabe qual é. Eu sinto muita necessidade, e uma das coisas que eu acredito é nutrir dentro de pessoas como cada um de vocês um porto seguro para que possam ser 12 marmitas, 16 marmitas, 18 marmitas, para que possam ser 10 hortas, 12 hortas, 18 hortas, 10 kombuchas, 20 kombuchas, 60 kombuchas, para que cada um desses seres femininos lindos que estão criando esse novo se sintam restabelecidos, não pelo reflexo só do que está lá, que a gente sabe que às vezes não é bonito e a gente tem que honrar e respeitar esse reflexo porque ele fala da gente, mas que a gente possa se revitalizar na presença de pessoas que a gente sinta-se nutrido também. Então, meu arroba a todas e a todos. E eu posso só fazer um comentário, não é nem check-out. Uma das coisas que eu tenho também trazido, que a gente precisa chorar. Chore a dor. E não há nenhum problema em a gente chorar. Não há nenhum problema. Problema há em represar o choro, porque aparece em algum momento. Então, deu vontade de chorar? A gente chora. É muito importante isso. Choremos. Gente, então muito obrigada. Vamos honrar o nosso tempo. Que a gente possa, que o nosso círculo se abra, mas nunca se feche. Que felizes nos encontramos, felizes partiremos e que felizes possamos nos reencontrar. E que a gente permaneça com essa sensação, com esse sentimento, né, de conexão, de que somos todos um, em pedaços diferentes desse um, né? E que a gente se encontre em breve. Novas oportunidades que a gente possa criar. Amém. Priscila vai tocar os tambor e a gente se despede. Arro. Permitem eu tirar uma foto? Sim, claro. Então é um truque. Então todo mundo sorri aí. Pois eu mando para a Isabela.
viver, gente, com muita alegria, com muito amor no coração, construindo a cada dia, muita paz, muita felicidade, juntos nos encontrando. Gratidão profunda, que maravilha. Arro, Eu saúdo todos vocês, eu saúdo todas as sabedorias, eu saúdo todas as ancestralidades, eu saúdo. Muita gratidão. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, bom Beijo, descanso doutor. para todos.